foi oficialmente introduzido como novo treinador do Cruzeiro para a temporada 2026. E antes que o Tite, claro, a gente vai passar pelas declarações do técnico Adenor, mas antes que o Tite pudesse pegar o microfone, o Pedrinho Lourenço, dono do Cruzeiro, a gente vem falando muito sobre ele aqui, dono da SAF, que tem a cancha para segurar o Caio Jorge, pelo menos até esse momento. Ele pegou o microfone antes que o Tite pudesse falar e, claro, apresentou o novo treinador da equipe cruzeirense. Em tom de brincadeira, falou qual que é a régua para o Tite nesse primeiro ano de Cruzeiro. Vamos escutar Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Olha, hoje é um dia, todos os dias eu estou feliz, né? Mas hoje é um dia especial, né? Nós vamos apresentar aqui o nosso grande comandante aqui pro ano, né? Espero que seja muitos anos, né? E o Tite dispensa comentário, né? Todos vocês conhecem, sabem. Eu disse, nós vamos trazer um técnico do tamanho do Cruzeiro, né? Um técnico grande, que é o que o Cruzeiro merece, que a nossa torcida merece. Então nós fizemos isso e eu falo de novo, né? Que nós trouxemos um técnico do tamanho do Cruzeiro, né? Que é um cara grande que trouxe todos os títulos, né? E a missão dele é só trazer 3 só esse ano para nós. Só essa que é a missão dele. E tem tantos, né? 3 tá bom do tamanho dele, né? Então tá aí, as palavras do Pedrinho Lourenço pedindo só 3 títulos. Claro, em tom de brincadeira, mas pedindo 3 títulos do Tite nessa primeira temporada no Cruzeiro. E Flávio, pergunto pra você, a gente sabe que o Tite chegou com muita expectativa no Flamengo, acabou não se concretizando, mas depois de uma passagem interessante, pelo menos em números pela seleção brasileira, chegou com uma expectativa alta no Flamengo. No Cruzeiro, com o poder financeiro que agora tem, essa é a régua também? Querer ganhar tudo, querer disputar tudo? Esse é o trabalho que o Tite vai ter para essa temporada 2026 no Cruzeiro? O investimento demanda a cobrança. Eu estava olhando ali o Pedro Lourenço e eu lembrei de uma cena maravilhosa que eu tive na minha casa no ano passado, dia 1º. Você lembra que o Cruzeiro esperou virar de 24 para 25, que acabava o contrato do Gabigol com o Flamengo dia 24, no 2024, né, 31 de dezembro? E aí, 1º de janeiro, havia uma expectativa que ele fosse anunciado à meia-noite. E a minha neta, que eu não sei por que causa, motivo, razão, circunstância, torce para o Cruzeiro desesperadamente, virou o ano fazendo assim, ó. E esse ano eu perguntei se ela ia fazer o mesmo gesto e a resposta não foi muito educada para uma neta, para um amor. Então eu lembrei dessa cena aí, dessa expectativa toda e tal. O Cruzeiro, você sabe quando falaram que o Tite ia andar coletivo, eu achei que ele já estava se demitindo? Faz tempão que o Tite foi. Agora tem esse negócio, né? Sim. O cara joga e depois é apresentado e tal. Eu acho que o Tite pode fazer um bom trabalho no Cruzeiro. Eu acho ele extremamente competente, eu gosto muito do trabalho do Tite. Ele teve que dar um tempo, porque a cabeça, né, pesou, a coisa foi pesada mesmo. Aquelas 2 Copas, aquele período de seleção, depois do trabalho no Flamengo, que não é um trabalho fácil, até pelo tamanho do clube, pela grandeza. E agora ele volta numa boa. Falei, né, a gente consegue falar rapidamente, mas falei com o Tite, ele falou que está muito bem, está muito tranquilo, estava ansioso para voltar a trabalhar, mas estava esperando um clube que desse a ele a condição de trabalho que o Cruzeiro pode dar. Então, tudo indica que a coisa está bem encaminhada para que o trabalho seja bom. Agora vamos ver, né? Se na prática isso realmente funciona, se no final do ano vai dar para comemorar, né? Porque a grande atração do começo de 2025 não foi lá das melhores. Dessa vez vem o Tite com uma expectativa menor, né? Porque o estádio estava lotado, lembra? O estádio lotado, aquela festa toda, apareceu o Gabigol, apareceu o Dudu e tal. Dessa vez a coisa é um pouquinho mais tranquila, mas acho que ela pode ser melhor, pode ter um fim melhor. Pode ter um fim melhor. Pedrinho Lourenço a gente ouviu, então a gente já está de volta à Rádio Jovem Pan, meu caro Kaique Lima. Já estamos de volta, conectados em todas as plataformas aqui com o nosso Bate-Pronto. Antes da gente escutar as sonoras do Tite, então eu quero perguntar para você, Mauro, também, se a régua para o Cruzeiro, para ser considerado uma boa temporada, vai ser essa também. O Cruzeiro pode se consolidar como esse terceiro time que briga por tudo ao lado de Palmeiras e Flamengo, porque foi o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, chegou à semifinal da Copa do Brasil, o torcedor cruzeirense ficou bastante decepcionado de não ter conquistado o título, e agora se reforçando também com o técnico Tite, que a gente sabe que tem um currículo importante, e com essa brincadeira, mas no fundo tem um tonzinho de verdade do Pedrinho, cobrando pelo menos alguns títulos do seu novo treinador. Ele não está despejando dinheiro lá à toa, né? Uhum. E o que ocorre agora é que nesse ano o Cruzeiro não vai, por exemplo, ano passado
foi um fiasco na Sul-Americana. Ah, mas a Sul-Americana, tudo bem. Agora é Libertadores, não dá para fazer papelão. Então já é outra história. Tem que fazer campanha boa, né? Joga o brasileiro com uma cobrança de brigar por liderança desde o começo. Né? E na Copa do Brasil, aí eu não sei como eles vão tratar, se vai tratar como algo secundário, como o Flamengo fez ano passado, ou se vai tratar como prioridade. Mas, evidentemente, vai ter cobrança por título, né? Vai ser campeão. Não me parece um trabalho assim, trouxemos o Tite para preparar o time esse ano, para no outro ano, não. Me parece que eles querem resultados imediatos, né? Então vai haver cobrança nesse sentido, com toda certeza. Até porque o time era o favorito na Copa do Brasil, tem que lembrar também, né? Vasco, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. Qual era o favorito? Era o Cruzeiro. E caiu. Não chegou nem na final. Né? Perdeu a possibilidade de ser campeão. Perdeu o fôlego no Brasileiro, na Copa do Brasil foi eliminado. Teve a bola do jogo com o Gabriel que perdeu, que foi a grande contratação anunciada, né? O Flávio lembrou aqui do Hulk e tal. Perdeu o pé contra o Corinthians, né? Já foi embora, já despachado do Santos. Né? Então, nem tudo foi tão maravilhoso, não. Foi um ano bom, mas com algumas decepções, né? E a Sul-Americana um fiasco. A Copa do Brasil, essa derrota dessa maneira que aconteceu. E o brasileiro não conseguiu acompanhar o ritmo que é até mais ou menos esperado, né? Em relação ao Palmeiras e ao Flamengo. Então, acho que vai ter cobrança maior. Até porque vai chegar jogador, né? Pode ser o Gerson, pode ser outros, deve chegar mais jogador. Pode falar. Rony, o Mauro falava do Cruzeiro. Se você olhar, a evolução do Cruzeiro é uma coisa muito clara, né? Desde que o Ronaldo entrou, o time saiu de segunda divisão, ele estava marcando passe na segunda divisão, ele sobe bem, né, finalmente. Aí ele termina, talvez a memória do Raí ajude, mas ele termina na parte de baixo da tabela no primeiro ano, depois ele vai subindo. Esse é no Cruzeiro. O Cruzeiro, quando subiu, brigou para não cair. Pois é. Primeiro ano terminou com Paulo Autuori no comando. Sim. Depois ele já melhora e agora, esse ano, ele faz um terceiro lugar. Ou seja, sim, decepções, conforme o Mauro citou, principalmente a Copa do Brasil, que todos nós apontávamos o Cruzeiro como favorito. Mas ele termina em terceiro lugar. Desde que ele subiu, ele vai... Tá evoluindo. Foi o primeiro ano difícil, trocou várias vezes de treinador, terminou brigando para não cair, foi o Autuori que salvou. No outro ano tem o Seabra durante um tempo. Perfeito. E aí tem uma queda de rendimento, mas terminou ali com vaga para a Sul-Americana, com o Diniz, e fazendo final de Sul-Americana também, perfeito, né? Perfeito. E depois o trabalho do Leonardo Jardim. Quer dizer, a cobrança para o Tite é daqui para frente. Se ele ficar em quarto lugar, já é uma decepção. É normal que tenha uma cobrança. Então, quer dizer, a função do Cruzeiro é tentar entrar nesse grupo seleto aí, D2 de Palmeiras e Flamengo. Tentar ser um terceiro elemento, mas eu nem diria que um terceiro pela disposição do presidente, nem um terceiro elemento, um Atlético de Madrid simplesmente. Eu tenho a impressão que a expectativa do Pedrinho é virar um terceiro time mesmo, né? Fazer o Flamengo, no ano que vem, vai lá, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, vão brigar por tudo. Vamos ver. Então, eu acho que a expectativa é essa, a evolução do time ter levado a isso. Se vai conseguir, a gente vai ver. Hoje ainda eu sou Palmeiras e Flamengo em tudo. Mas, durante o transcorrer do campeonato, a gente vai ver, né? De repente, esse cenário muda e a gente ganha um terceiro time realmente competitivo. Hoje temos dois. Hoje, a realidade é essa. Temos dois. Dá para cravar, né? Temos dois. Então, quem é o favorito para Libertadores? Palmeiras ou Flamengo? Quem é o favorito para o Campeonato Brasileiro? Palmeiras ou Flamengo? Quem é o favorito para a Copa do Brasil se levarem para valer? Palmeiras e Flamengo. O que vier aí é extra. E eu acho que o Cruzeiro... Não, acho não. Seguramente a ideia do Cruzeiro é entrar nesse trio aí, né? Virar essa dupla, virar um trio. Tite, claro, respondeu a várias perguntas na sua coletiva de apresentação e falou sobre o seu retorno ao futebol. Ele que passou por problemas psicológicos também, quase assinou com o Corinthians e no momento de assinar acabou tendo alguns problemas de saúde, não conseguiu dar prosseguimento... Isso chega... Quem sabe agora que o Marcelo Paz não fosse uma boa ideia, né? Agora tem Paz. Não sei, porque eu vou te falar, viu? Você vai assinar com o Corinthians, dá problema mesmo. Você começa a pensar, o que eu vou fazer, cara? Olha do que ele se livrou. Isso é verdade. Se livrou de uma boa. Acho que o psicólogo falou pra ele no final do tratamento, você viu? Você viu? Foi um aviso pra você não entrar naquela gelada. Remédio. Passar longe do setor, doutor Joaquim Grau. Exatamente. E ele falou, claro, sobre esse retorno do futebol, passou por cirurgias no joelho, né? E respondeu aos jornalistas presentes sobre essa retomada da carreira, assumindo o Cruzeiro, e sempre daquele jeito eloquente que o Tite gosta de ser, chamou a atenção da torcida também. A gente ouve aqui no Bate Pronto as falas do técnico Adenor. Eu digo assim, fazendo uma analogia, tem uma parábola da águia que chega em determinado momento que ela sai
ela vai para o penhasco, ela fica quieta, ela tira o bico, ela tira a unha e tira a pena, porque ela tem que reciclar em algum momento. Eu tinha essa necessidade de reciclar. Aliás, a minha unha não, mas o meu joelho sim. Aí eu estou com autoestima bem melhor, eu estou legal, estou bem com a minha família, estou bem com as pessoas que eu quero bem e faço aquilo que eu amo, aquilo que eu tenho prazer. Então, de dar também esse tempo para essa reciclagem. Eu lembro que o Fábio estava dando treinamento, ele olhou para mim e disse assim: Tito, eu vou te falar uma coisa, e como eu estou me sentindo bem para trabalhar. Eu sei que nós precisamos de resultado, gente. Eu sei que a gente precisa vencer. Eu sei que a gente precisa de desempenho. Eu sei que precisa de título, eu sei disso. Mas eu sei que tem todo um processo que leva a isso também. Né? E nesse aspecto, sem fugir da tua resposta, o atleta de alto nível, o técnico de alto nível, ele tem exigências e cobranças muito altas. E por isso, em alguns momentos, essas situações mentais, elas acabam te pressionando muito. E eu coloquei uma semana, quase que foi em diversas equipes, eu devia estar orgulhoso de estar falando disso, mas me oportunizando, eu aguardando uma outra situação, aí não dormia por causa de uma, aí não dormia na segunda por causa da outra, e na terceira eu digo, tá, mas e aí? E ela não foi possível, justamente por essa pressão que eu me estabeleci. Eu digo, pô, calma, cara, calma, tem uma vida muito linda, tem que agradecer ao Papai do Céu por tudo e ter paz. Encontrei a paz, o amor e o carinho, tomara que eu possa agora desenvolver o meu trabalho legal. Então tá aí o técnico Tite falando sobre o seu retorno ao futebol depois de todos os problemas que passou, fazendo essa parábola da águia, meu caro Raimundo. O Tite sempre nos brinda com grandes declarações, é um pensador. Gosto muito das entrevistas dele. Lembrou aquela do Altuori, né? Letras formam palavras, que formam frases. Maravilhoso. Aquilo é muito bom, né? Um conteúdo e tanto. Agora, sobre o trabalho dele, tenho boas expectativas. O Cruzeiro tem uma base já boa aí do ano passado. Não vai precisar de muitos ajustes, vai ganhar um belo jogador aí para inserir no seu elenco, no seu time titular, que é o Gerson. Creio eu que pelo desenho de time ele vai entrar ali na vaga que foi do Christian na temporada passada, como meia aberto pelo lado direito. Ele jogou assim com o Tite já no Flamengo, na própria seleção brasileira também. E o próprio Tite falou que a estrutura deixada pelo Leonardo Jardim vai fazer com que ele não precise mudar tanto, né? Ele vai inserir uma coisinha ou outra, uma variação ou outra, que é importante ter ao longo da temporada, mas a base do 11 inicial, da forma do Cruzeiro jogar, vai ser mais ou menos mantida com o acréscimo, e um ótimo acréscimo, do Gerson, né? Então as perspectivas são muito positivas para o Cruzeiro, já começo de ano agora com o Campeonato Estadual, depois Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim. É um time que pode brigar. Pelo que li, não foi anunciado ainda, mas... Vai falar do Gerson daqui a pouco, mas está bem encaminhado. Está bem encaminhado. Pelas informações. 27 milhões de euros mais 3 de bônus. É um negócio que aparentemente está... Quanto o Flamengo vendeu? 25. Então ainda ganharam uma grana. Ganhar quase 5 de... É que tem que ver os bônus aí, mas não devem ser metas inatingíveis, né? Então a tendência, fechando nessa base, é que o Zenit ainda tenha 5 milhões de euros de lucro, né? Mais ou menos. Não que isso seja também uma questão para o Zenit, não está precisando, você né? contrata um jogador 6 meses com uma depois, certa idade, né? Um jogador que já tinha passado pela Europa algumas vezes, aí ele já tinha passado pelo Flamengo também 2 oportunidades. Ele sai. Teoricamente, você não vai ter repasse desse jogador, né? Sim, e aí 30 anos. Consegue esse repasse e ainda ganha uma grana, eu acho que foi bom pro Zenit. Pro Zenit foi um bom negócio. Foi bom. Um jogador que não queria ficar lá, não ia jogar, ou estava jogando pouco, né? Pro Zenit me parece ter sido se de fato se concretizar, né? Nessas bases, um excelente negócio. E pro Gerson, acho que também, né? Vai jogar num clube que vai ter mais exposição do que teria no Zenit. Para todo mundo acaba ficando bom, o Cruzeiro também vai ter um bom jogador. A questão é o próximo passo, né? Se daqui 6 meses o Marcão não vai querer tirar ele de lá para levar para outro lugar. Esse é o problema na sequência, né? E o Marcão já aparecendo também, já para... Deu até autógrafo ontem. Dá para já virar o assunto. Ele já tá dando autógrafo? Deu autógrafo na porta da Toca da Raposa. Como ontem, youtuber? tirou foto. Como youtuber? Virou uma celebridade. O grande Marcão aparecendo mais uma vez. A ESPN, então, trouxe a informação nessa quinta-feira de que está muito encaminhado, 26 milhões
milhões de euros fixos. Já tem gente lá fora, por exemplo, Fabrício Romano, dando o negócio como concretizado. E o acordo ainda prevê também até 4 milhões de euros em bônus por metas. Essa novela Gerson Cruzeiro chegando ao final. O Turco falou o quê? Tem que olhar o Turco. Tem que ver o Turco. Às vezes aí, sem que eu queira. Às vezes surge. Então, Em inglês. alguns já dando negócio como certo. Deu a negociação encaminhada. E Mauro César chama atenção, né? 6 meses depois de deixar o Flamengo rumo ao sonho do futebol russo, Gerson aos 28 anos voltando, caro, né? Contando ali tudo, valores fixos e metas passando dos 30 milhões de euros. E chama atenção também o currículo do Gerson, né? 4 passagens por clubes do futebol europeu: Roma, Fiorentina, Olympique de Marseille e agora o Zenit. E nenhum deles conseguiu se firmar, está de volta, voltando pelo menos ao futebol brasileiro, o meio-campista Gerson. Ele tem. Assim, o Gerson trata muito mal a própria carreira, né? Porque, por exemplo, quando ele estava no Olympique e ele volta para o Flamengo, foi na primeira dificuldade que apareceu. O primeiro ano dele foi com o Sampaoli, ele jogou bem. Deu retorno técnico, o time foi para a Champions League, fez uma ótima campanha, foi vice-campeão francês, que é quase ser campeão, né? Porque o PSG tem muito mais recursos, foi o campeão naquele ano. Aí mudou o comando técnico, São Paulo foi embora. Aquelas coisas de São Paulo foi embora. Aí entrou um técnico diferente, o Igor Tudor, um croata, que há pouco tempo teve na Juventus, e ele foi para o banco. Normalmente, assim, acho que um jogador quer vencer na Europa, ele falou, não, vou mostrar para esse cara que eu vou jogar, vai treinar, vai trabalhar para voltar para o time. Não vou entregar, que eu joguei uma temporada boa, vou entregar os pontos. Não, vou brigar para entrar nesse time de novo. Ou ser transferido para um clube onde ele tem espaço, dentro do futebol europeu. Aí o Marcão procurou o Flamengo falou, pagou 15 milhões de euros e o comprou de volta. Tinha vendido por 20 e poucos milhões, 24, 25, coisa assim. Que tinha meta, também não sei quanto chegou. Eram 22 com metas, algo em torno disso. Aí comprou por 15. Aí passa um tempo, queria aumento, aí queria ir embora, queria para o Zenit. Foi amplamente noticiado que quando ele ia para o Zenit, surgiu uma proposta saudita, aí já queria ir para a Arábia Saudita. Mas aí já tinha acertado com os russos, então teve que ir para... É pro Al-Hilal, né? Cara, cada hora é uma coisa. Então você não sabe. Eu acho até que o Flamengo agiu corretamente quando ele, o pai do jogador, declarou, né, aí para alguns colegas que procurou o Flamengo antes e o Flamengo nem respondeu. Eu acho que tá certo. Eu acho que o ciclo dele no Flamengo passou, cara. Foi a primeira vez, foi vendido, voltou, quis sair. Então, cara, segue seu caminho aí, seja no Cruzeiro, no Zenit. Ele é um ótimo jogador, não é isso que está em discussão, mas não dá para você ter um... E ano passado, você vê, o Flamengo perdeu todo o lado direito, porque ele cismou de ir embora. Tinha acabado de receber um aumento. O Wesley foi vendido e ele saiu também. O Flamengo teve que remontar o time sem ele. Aí o jogo contra o Chelsea eram os dois, né? Eram os dois. Aí entrou Varela, que se firmou, entrou o Carrascal, ganhou uma posição lá direito, hora jogou Plata, Luiz Araújo, mas é complicado. Agora, sobre o Caio Jorge, nessa proposta de 30 milhões, tem alguns aspectos que a gente tem que pensar também, né? Cara, é evidente que não é só assim, dar 30 milhões para o Cruzeiro e não falar com o jogador. Estão fazendo a cabeça do jogador, é claro. Né? Empresário, tudo ali, estão conversando. Então, isso cria também, se não for vendido, isso acontece. Os times aqui são alvo desse tipo de assédio de fora também. Pode criar uma animosidade, né? Que é o jogador que está ali dentro falando, cara, eu quero sair. É tipo a coisa do Hulk. A diferença é que o Flamengo está fazendo a proposta, né? O Fluminense fez proposta, a gente falou no começo do programa. Parece que querem que o Hulk saia de graça, e o Atlético não é obrigado a liberar. E a proposta é muito alta. Então isso dá motivos, né? Para quem quer sair e falar, pô, os caras ofereceram grana pra caramba, nem assim vocês liberam. Não, queremos 50. Então, não é obrigado a vender. Óbvio que não é obrigado a vender, não estou dizendo isso. E acho uma loucura a proposta do Flamengo. Mas isso, daqui a alguns meses, pode atrapalhar um pouco. Pode atrapalhar um pouquinho. Ou, o que acontece nessas horas também, que eu falei de inflacionar o mercado. Para você acalmar o jogador, o que você faz? Aumenta o salário. Sim. E você faz o quê? Inflaciona o mercado. Não é só com negociações, é com luva de salários também. Então, quando o Flamengo faz isso, o que acontece? Ele joga uma cartada pesada. Se o Cruzeiro aceitar, vai ter que pagar os 30 milhões. Mas se o Cruzeiro não aceitar, ele quase obriga o Cruzeiro a dar aumento para o Caio Jorge. Cria uma bola de neve. Ele quase obriga. Até porque o Cruzeiro está trazendo agora quem? O Gerson. Certamente ganhando muito bem. E investindo uma grana muito alta. Vem cá, vocês estão trazendo o Gerson. Pô, o Gerson não jogou ainda. O Caio Jorge é o artilheiro do campeonato. O Flamengo veio buscar. Se eu sou empresário, eu posso falar isso, né? Olha, vem cá. Ganhar argumentos. Né? Não, mas ele tem um contrato em vigor, sim, mas ele se valorizou. Vocês não aceitaram a proposta. O garoto ia ganhar mais lá no Flamengo. Vocês não liberaram ele.
Vamos rever esse contrato aí. A gente prorroga, aumenta o contrato, mais não sei quantos anos aí e tal, mas vamos valorizar o cara. Você ganha argumento para negociar. Não é obrigado, mas ganha argumento para negociar. Isso acontece também quando um clube de fora tenta contratar um jogador, por exemplo, aqui no Brasil, o clube de repente não quer vender e o cara quer ir embora. O Gerson foi assim. O Flamengo vendeu por quê? Porque eu queria, por exemplo, que queria. O Flamengo botou um valor, os russos pagaram, levou e seguiu o caminho. Então existe... Acho que tem mais coisa acontecendo além de 30 milhões sobre a mesa, sabe? Cada vez mais eu acho que a tese do Fabrício Kika faz certo sentido. Pode ser, sim, uma estratégia para você gerar outras situações no mercado. Outra coisa que acontece às vezes é assim, o Clube A está interessado nessa caneca. O Clube B não quer a caneca, mas aí ele se lança no mercado aí, vaza, para quê? Para encarecer a caneca. Ele não vai fazer proposta, ele não vai chegar, mas ele, também quero, para dificultar o rival. O rival tem que gastar mais dinheiro. Essas coisas acontecem e, pelo jeito, vão ser mais frequentes ainda agora, nesses tempos. Flávio, sua expectativa para a chegada do Gerson na equipe do Cruzeiro, jogador caro, chegando para ser um dos maiores reforços da equipe cruzeirense na temporada? Eu acho o Gerson um jogador que muda patamar. Ele vai dar um up legal no time do Cruzeiro, que já é um bom time, a gente já falou isso, né? Eu entendo que o Cruzeiro ganha muito com o jogador Gerson, né? Esse combo é que pode ser um pouco mais complicado lá na frente. Mas se o Cruzeiro conseguir realmente manter o Caio Jorge, ou ficar, né? Bater pé, quiser ficar com o jogador, e com a chegada do Gerson, e deve vir mais algum jogador, eu acho que o Cruzeiro pode começar a sonhar com coisas mais altas. O Gerson realmente, para mim, é um jogador de um nível muito alto. Chegou a ser o melhor jogador do futebol brasileiro há pouco tempo atrás. Então eu gosto muito dessa contratação. Depois eu compro, vou ver o Marcão, aí vem os problemas. Mas dentro de campo, o Gerson funciona e funciona muito. Eu acho que tecnicamente pode ser um grande reforço também para a equipe do Cruzeiro, é claro. Aí entra na conta também os valores. Raí Monteiro, rapidinho, seu último destaque sobre o Gerson. Esperam que seja um jogador que entregue em termos de resultado para a equipe do Cruzeiro ou estão com um pouco de pé atrás? Não, acho que é muito boa a contratação. Tirando todos esses problemas aí que são importantes e precisam ser citados, esportivamente em campo, acho muito bom jogador. Vai encaixar muito bem, imagino eu, nesse time do Cruzeiro. É um up aí em relação à temporada passada grande, é uma ótima contratação. Falando do campo, é muito bom. Agora, as questões extras, ter que lidar aí com o pai, afins, isso aí, se fosse gestor de um clube, não passaria. Se fosse eu, o Pedrinho, por exemplo, não ia querer passar. Acho que não vale o talento, a qualidade do jogador por esse monte de encheção de saco a cada 5, 6 meses do cara querendo aumento e depois querendo ir embora. Mas enfim, dentro de campo é excelente, ótimo reforço.